Bem, amigos, hoje vamos analisar os números dela, ó, Usiminas, uma das companhias siderúrgicas mais antigas da Bolsa de Valores, uma empresa que nos últimos anos enfrentou altos e baixos, mas que vem nos últimos 12 meses apresentando uma boa rentabilidade. E aí fica a pergunta, né? Será que está valendo a pena a gente fazer um aporte de capital, investir em Usiminas? Ou será que esse momento já passou? Hein? Vamos analisar nesse vídeo. Nesse vídeo eu vou te apresentar uma análise completa da empresa e aí você vai poder tirar as suas conclusões. Então vamos lá. Olha só, uma olhadinha aqui rápida no gráfico diário da empresa. A gente vê, ó, que ali de 2021, né, em diante, quando o ferro, né, chegou no seu pico de valor e depois a commodity veio caindo, a gente observa que as cotações da Usiminas vieram caindo também, né? Especialmente ali, ó, em 2022 e 2023, quando a companhia anunciou que iria fazer a paralisação do Alto Forno 3 para que fizesse a modernização do equipamento. Porém, a gente percebe, ó, que aqui do final do ano de 2023 até agora, ó, a empresa, as ações da empresa tiveram uma boa recuperação, se valorizando bastante nesse período. É certo, ó, que já temos aqui uma pequena correção, mas não há dúvidas de que nesse momento o viés aparenta ser de alta, né? Olhando aqui no gráfico mensal, a gente percebe, ó, que o pico histórico de cotações da Usiminas foi em 2008, e isso aqui nem está dolarizado, tá? Estamos aqui analisando em real ainda, né? E quando veio a crise do subprime, ó, veja que a queda nas cotações que a empresa teve, e aí desde então nunca mais se recuperou. A empresa entrou de fato ali num período muito difícil, economicamente a partir de 2010, por conta das dificuldades que a economia do país teve e pela própria dificuldade de gestão da empresa, mas vejam que em 2018 ela tentou se recuperar, né? E ali, ó, de 2019 e 2020 a empresa foi galgando uma recuperação. Caiu de novo e agora estamos vendo um início aqui, talvez, de uma nova recuperação. Então o que o gráfico mostra pra gente é que é uma companhia que, de fato, tem enfrentado bastantes altos e baixos ao longo dos últimos anos, né? O que nos coloca ainda mais em questionamento. Será que esse é o momento? Será que está valendo a pena? Olha aqui a rentabilidade. Quem investiu há 10 anos, ó, ganhou 20%. Quem investiu há 5 anos já ganhou mais, 29%. Quem investiu há 1 ano, 58%. Mas você observa que a rentabilidade aqui no último mês, ó, está negativa. Então realmente é uma empresa de bastante altos e baixos na sua cotação. E observe, ó, que as cotações meio que seguem aqui, ó, a linha de lucros, né? É certo que em 2021, ó, quando o lucro subiu muito, a cotação nem subiu tanto assim, né? Mas a gente observa que o gráfico das cotações e o gráfico da lucratividade andam ali bem próximos, bem parecidos, seguindo os mesmos movimentos, né? E aí a gente vê que o lucro está seguindo aqui nos últimos, né, períodos de maneira estável. Então é muito interessante a gente avaliar para onde é que tende aí esse lucro da Usiminas, porque se ele subir, a gente observa que tem uma correlação aqui com as cotações. Pode ser que as cotações subam também. E olha que tem elementos para a gente avaliar isso aqui. Então fica comigo até o final do vídeo que você vai entender o que eu estou falando. Bom, falando aqui sobre a Usiminas, é uma das maiores produtoras de aço do Brasil, de aços planos, né, presente em 6 estados, tem 2 siderúrgicas estrategicamente localizadas, né, tem um projeto de educação ambiental mais antigo do Brasil, primeira empresa siderúrgica certificada com o ISO 9001, então uma empresa que tem história, né, tem uma posição de liderança no mercado brasileiro, mercado consumidor brasileiro, porque justamente tem produtos bastante diversificados em mercados consumidores, notadamente no mercado nacional, tem ativos estrategicamente localizados no eixo industrial e logístico do país, né? A companhia afirma aqui que tem uma administração experiente, especializada, que tem governança corporativa sólida, responsabilidade cultural e socioambiental, né? Então são as vantagens competitivas que a Usiminas trabalha, né, com o seu auto-reconhecimento, vamos dizer assim. Aí, de fato, a Usiminas tem sim um mercado bem diversificado. Veja aqui, ó, que ela tem a produção de chapas grossas, atendendo a diversos setores, ó, construção, máquinas e equipamentos, tubos de grande diâmetro, bens de capital, energia eólica, óleo e gás. Nos laminados, né, também, ó, esses setores, incluindo aí o automotivo, energia solar também. Nos laminados a frio, né, a gente inclui aí a linha branca, né, aqueles equipamentos de casa, né, cozinha, galvanizados também, né, a gente encontra ali energia solar, automotivo, linha branca. Então, de fato, é uma produção bastante diversificada, né? É difícil a Usiminas não encontrar um mercado consumidor para os produtos dela. É claro que, automaticamente, acaba se tornando uma empresa muito dependente da economia brasileira, porque ela precisa que outros setores da indústria estejam, né, avançando para consumirem os produtos dela. Porém, ela tem uma diversificação muito boa que permite que ela não seja refém de nenhum produto, de nenhum fornecedor. E isso, na minha visão, é sim uma vantagem competitiva, né? E aí o grande destaque da Usiminas é a retomada do Alto Forno
2023. Veja que aqui foi um investimento muito grande que a companhia fez em 2022 e 2023, 2,7 bilhões em investimentos. É o maior investimento que a companhia fez na década, né, que vai adicionar 9 mil trabalhadores à sua força de produção. Segundo o vice-presidente lá da companhia, né, esse alto forno que entrou em funcionamento no finalzinho de 2023 e início de 2024, ó, vai concentrar 70% da produção da empresa. É considerado o mais moderno equipamento do Ocidente, né, em relação à produção siderúrgica. Retornou às suas operações há pouco tempo e tem a capacidade de produzir 3 milhões de toneladas anuais de ferro gusa. Então, realmente, é algo que pode fazer muito diferença no resultado da Usiminas nos próximos anos. Veja que esse investimento da Usiminas vai atingir um ponto nevrálgico dela, que é, olha só, a produtividade, né? Espera-se que esse alto forno traga um ganho de produtividade para a Usiminas em torno de 30%. Isso é muita coisa e é muito importante uma vantagem dessa. Então, sim, esse alto forno pode trazer um impacto muito interessante nos resultados da companhia nos próximos anos, né? A partir de 2024 já. Né? Aqui alguns destaques ainda de 2023, recorde anual de vendas de minérios, né? Vendas de aço em torno de 4 milhões de toneladas, com alta nas importações, EBITDA de 1,8 bilhão, lucro líquido de 1,6 bilhão, nada mal, investimento de 3 bilhões, o maior desde 2010, que foi justamente para a reforma do Alto Forno 3. Olha só, alavancagem negativa, que significa que a empresa tem mais dinheiro em caixa do que dívidas a pagar, pagando dividendos, né? Ramp-up aqui do Alto Forno 3, ou seja, já está retornando às atividades, presença no índice de sustentabilidade da B3. Então, de fato, é uma companhia que vale a pena a gente ficar de olho, porque ela é representativa no nosso mercado. Observe aqui, ó, que as vendas de minério de ferro da companhia cresceram em 2023, enquanto as vendas de aço, né, deram uma leve decrescida aqui. Isso aqui é impacto de justamente a companhia ter passado o ano quase todo com o Alto Forno 3 parado, né, em reforma. Então, ela, em vez de produzir o aço, ela focou mais em fazer vendas do minério e a redução ali bem leve das vendas de aço também é em decorrência disso. Né? Esperamos que em 2024 esses números aqui comecem a se alterar, né, com as vendas de aço com uma margem melhor tendam a crescer, enquanto as vendas de minério ou fiquem estáveis ou reduzam um pouco. Né? A companhia destaca aqui o seu CAPEX, né, mostrando que em 2023 realizou investimentos quase 50% superiores a 2022. Fica nítido aqui que a companhia está se mexendo, está investindo, buscando crescimento, e eu gosto muito quando eu vejo isso em uma empresa. Né? E aí, diante desse panorama inicial mais sobre os fundamentos da empresa, o que a gente pode avaliar disso? Eu queria ouvir a sua opinião, por isso, em primeiro lugar, eu queria que você me respondesse a essa enquete aqui. Você já tem Usiminas na carteira? Não tem e está interessado? Bom, se você está interessado em comprar ou em vender, me conta aqui embaixo nos comentários, né? Como é que está o seu ponto de vista inicial antes da gente continuar sobre a Usiminas. Bom, você já viu aqui um breve panorama fundamentalista, agora vamos ver os números da empresa, né, para ver como é que está o retrato dela hoje. Bora lá. Né? Lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda. Estou te apresentando aqui a minha opinião, a minha análise, e a ideia é que você tenha subsídios para você tomar suas decisões. Vamos lá para o primeiro requisito, né? Primeiro quesito, que é renda passiva. Né? Perceba que a companhia tem pago baixos dividendos. Por quê? Porque ela tem feito investimentos altos. Né? Então, não é de se esperar que uma empresa que esteja fazendo o maior investimento da década vai ter recursos aí de sobras para pagar dividendos. Mas ela tem pago. Né? Baixinho ali, 3% de dividendo, mas tem pago. Veja que o payout está de 27%. Então, se a companhia elevar esse payout para em torno de 50%, pode ser que a gente já comece a ter um dividendo mais expressivo a partir de 2024. A lucratividade da empresa, não estou falando das cotações, tá? Da empresa em si, tem sido de 12%, se a gente considerar o lucro que a empresa gera pela cotação que ela está sendo negociada hoje. É um número razoável, né? E veja, ó, como eu estava dizendo, ó, que o fluxo de investimentos de 2018 para cá tem sido forte. Então a companhia tem se mexido, tem procurado crescer, se tornar mais produtiva. E isso, naturalmente, tem impactado nos dividendos. Bom, e aí veja, né, que o dividendo histórico, mesmo assim, da companhia, ó, se a gente for pegar até 2020, era bem mais baixo. E de 2021, aproveitando aqui a alta dos preços do ferro, né, a companhia repassou um dividendo bem interessante para o acionista, tanto em 2021 como em 2022. E agora, perceba que em 2023, nos últimos 12 meses, em que pese o dividendo que está mais baixo, ainda está acima da média histórica da companhia. Então pode ser que, no quesito dividendos, o presente e principalmente o futuro da companhia seja de fato melhor do que o seu histórico. Né? O payout, ó, nunca foi ali um payout muito alto, mas veja que, novamente, hoje ainda está um pouco acima da média histórica. Quanto à precificação, a gente percebe que a Usiminas está avaliada hoje no mercado por 8,4 vezes o lucro que ela gera. Então, pelo valor que você paga hoje, esse valor
gerado em lucros pela empresa em 8 anos, 8,4 anos. Não aparenta estar cara não, tá? Pelo patrimônio, hoje, o que você paga pela empresa equivale a mais ou menos ali metade do patrimônio dela, né? Então, a gente percebe que não é uma empresa que está cara. De fato, ela não está cara, né? Veja aqui que o PL está abaixo da média histórica, bem abaixo da média histórica, embora ela venha se valorizando em relação ao lucro nos últimos anos, tá? Nos últimos anos, a gente percebe que o PL era 2, depois foi para 5, para 7, agora está em 8,4. Então, a empresa tem sido mais apreciada, vamos dizer assim, relativamente ao seu lucro, mas ainda está longe de ser cara como foi no passado, né? Veja aqui que o histórico também do preço em relação ao patrimônio vem decrescendo ao longo da década, né? Teve uma leve subida ali de 2016 para 2020, que foi um período aqui de recuperação da empresa, e aí a gente vê novamente que a precificação dela vem diminuindo depois disso. Então significa que a empresa pode sim estar barata hoje em relação à sua média histórica, né? Com certeza ela está mais barata hoje do que foi anos atrás. Bom, em relação ao lucro líquido, perceba que, de fato, ali naquele período de crise econômica a partir de 2010, a companhia sofreu, mas veja que hoje a gente vê aqui as barrinhas, né, no campo positivo e maiores do que no passado. É claro que 2021 aqui é um ponto fora da curva, porque foi naquela época que o preço do ferro explodiu e a companhia se aproveitou disso. Mas veja que 2022 e 2023 ainda está bem acima do que foi ali na década passada, tá? Na receita líquida também vemos o mesmo movimento, uma alta grande, depois aqui uma acomodação, né? Mas veja que a receita, hoje, se a gente traçar a linha de 2016 para cá, ela é crescente, né? Ela é crescente. Agora, aqui na minha visão, é que se encontra o principal, vamos dizer assim, ponto de atenção da Usiminas, que são as suas margens. Perceba como as margens da empresa são baixas, né? Talvez por isso é que a sua gestão tenha realmente identificado a necessidade de fazer um investimento tão grande para trazer mais produtividade para a companhia com o Alto Forno 3. Porque, de fato, margens muito pequenas. Bom, se a gente tem agora um alto forno novo que vai aumentar a produtividade em até 30%, o que a gente deve esperar? Que esses números aumentem, né? Eu espero que a estratégia da companhia esteja voltada para isso aqui, porque de fato, hoje, a rentabilidade apresentada pela Usiminas é muito baixa, é muito baixa. Veja aqui, o lucro bruto de 6%, lucro operacional de 2,8%, lucro líquido de 5,4%, né? Isso aqui não são números, não são margens de uma companhia siderúrgica, são margens daquelas empresas fraquinhas de varejo, né? Então, tem um espaço muito grande aqui para a Usiminas melhorar, né? Veja que o resultado bruto da companhia vem melhorando ao longo dos últimos anos, né? A margem bruta deu uma subida grande até 2021 e depois deu uma caída. Isso aqui é possível de explicar também, né? Pela redução do preço do minério de ferro, né? Mas mesmo assim a companhia precisa melhorar a sua produtividade, porque a gente vê outras empresas, como a Vale, que nem é uma siderúrgica, é uma mineradora, né? Ela não sofreu um impacto tão grande assim. Então era de se esperar que a Usiminas não tivesse sofrido tanto com a queda do minério também. Então a gente vê que há necessidade da empresa fazer um trabalho na recomposição de suas margens, sim. A margem líquida, mesmo assim a gente vê que, embora esteja abaixo da média, está estável nos últimos anos, né? O retorno sobre o capital do acionista, veja que primeiro se recuperou e depois vem dando uma caída. O retorno sobre o investimento primeiro se recuperou e depois ficou aqui estável, né? Então, de fato, se a gente for olhar onde a companhia precisa melhorar, não tenha dúvida, é na recomposição, na melhora de suas margens e dos seus retornos. Eu acredito que isso vai começar a acontecer a partir de 2024. Por quê? Porque a companhia colocou para funcionar o Alto Forno 3, que é um equipamento super moderno, que é um equipamento que vai melhorar a produção da companhia, que vai aumentar a produtividade dela. Então, é de se esperar que isso chegue aqui nos números. E tem uma outra coisa positiva que vai impactar nas margens e nos resultados da companhia com toda certeza. Sabe o que é? É um endividamento. Deixa eu te explicar. A companhia está com uma dívida bruta de 5 bilhões e 900 milhões. É muito dinheiro? É. Mas veja que ela tem em caixa, ali de verde, 6 bilhões. O que é que isso quer dizer? Que se hoje a empresa pegasse o dinheiro que ela tem em caixa e pagasse a sua dívida todinha, ainda ia sobrar, olha só, 90 milhões em caixa. É claro que a empresa não vai fazer isso, que ela precisa do capital de giro. Mas o que quer dizer? Que ela tem mais dinheiro em caixa do que dívidas a pagar. E isso, é muito bom. Eu gosto de ver isso na empresa, porque eu percebo que ela não tem um risco de quebrar. Ela não tem um risco de já aparecer aí com uma recuperação judicial, com uma falência. Ela está saudável, ela está parruda, pujante, com uma estrutura de caixa muito saudável. Então isso é um ponto positivo. Mas André, você disse que isso ia impactar nas margens, como é que impacta? Deixa eu te explicar. Seguinte, perceba aqui que a dívida bruta da companhia vem diminuindo ao longo dos anos. Isso mostra que a empresa tem feito uma boa gestão no quesito endividamento. Veja, que paulatinamente ela está diminuindo a sua dívida bruta, né? E olha só aqui o perfil de amortização da dívida, o cronograma de pagamento.
você pode perceber que em 2026, ó, a empresa vai ter que fazer aqui um grande desembolso para pagar grande parte da sua dívida. E aí 2027, 28, 29, ó, os pagamentos são bem pequenininhos, né? Certamente não vão impactar no caixa da companhia. Mas olha só que coisa interessante. 2024, zero. 2025, zero. Então o que a gente pode observar? Que em 2024 e 2025, de um lado, a gente tem a expectativa de que a companhia aumente as suas receitas, já que ela inaugurou agora mesmo o Alto Forno 3 e tende a produzir mais e com mais produtividade. E olha que interessante. Naturalmente, ela não vai ter que fazer tantos investimentos como ela fez nos últimos anos, o que também é positivo. E olha só, 2024 e 2025 ela não tem desembolso para pagar a dívida. Então esse dinheiro que tende a entrar em maior volume vai sair bem menos ou nada, porque a empresa não precisará fazer grandes investimentos nesse ano e não terá dívidas para pagar em 2024 e 2025. Você está entendendo onde é que eu quero chegar? A gente está com a expectativa de que a empresa arrecade mais e gaste menos. O que é que isso vai trazer para a gente? O quê? Um aumento das margens, um aumento dos resultados e dos retornos. A lógica que está desenhada, você concorda comigo que é essa? Então, a gente pode esperar, sim, um avanço, né, uma melhoria da rentabilidade dos números, dos resultados, da lucratividade da Usiminas, tanto em 2024 como em 2025. Não estou falando de 2026, porque aqui ela vai ter que fazer um desembolso grande ou renegociar essa dívida, que é possível também, né, diluir aqui para os próximos anos. Mas 2024 e 2025 está bem tranquilo, né? Perceba também que essa não é uma dívida cara, né? A dívida em reais é o CDI, que está em tendência de queda nesse momento, com mais ali 1 e alguma coisa de acréscimo, então está barata essa dívida. A dívida em moeda estrangeira, né, que é menor, 1/3 da dívida aproximadamente, tem um custo de 5,8%, que também não é exorbitante, né? A companhia ela tem uma lucratividade maior do que isso, porque ela está no mercado brasileiro, né? Então é conveniente esse endividamento em dólar aqui, porque comparando a lucratividade em real e a lucratividade em dólar, ela pode sair ganhando, né? Bom, e aí perceba que na medida em que a dívida foi diminuindo, o patrimônio da empresa foi crescendo, né? Por quê? Porque a empresa foi fazendo investimentos, né? Melhorou ali os seus ativos e, além disso, ela foi juntando caixa. Então, hoje a empresa tem mais caixa e tem um parque industrial melhor, mais moderno, mais produtivo. Então, veja, a dívida diminuiu e o patrimônio aumentou. Eu gosto quando eu vejo isso numa empresa também, né? E, além disso, perceba aqui, ó, que... Opa, cadê? Que as disponibilidades, como eu vinha dizendo, subiram drasticamente de 2018 para cá. Então hoje a companhia está capitalizada, ela tem dinheiro em caixa, deve menos e está com um horizonte positivo pela frente, né? E por isso que a dívida líquida dela, que era quase de 5 bilhões, hoje está negativa. Professor, o que é dívida líquida? É simplesmente eu pegar o que a empresa tem em caixa e diminuir da dívida. Aliás, é o contrário, né? Diminuir e pegar a dívida e diminuir o que ela tem em caixa. Então, se isso acontecer, veja que fica negativo, porque a empresa tem mais dinheiro em caixa do que dívidas a pagar, né? E isso fez com que a liquidez corrente, fosse melhorando ao longo dos anos. Então, uma empresa que passou muita dificuldade no início da década passada, hoje ela está bem tranquila na sua liquidez corrente. Inclusive, perceba aqui que a companhia tem resultado financeiro positivo. O que é isso? Quer dizer que ela ganha mais dinheiro de juros com o dinheiro que ela tem aplicado do que ela paga em juros com a dívida que ela tem, percebe? Então isso mostra que o endividamento está muito saudável, porque a empresa está conseguindo ter resultado financeiro positivo. Quer dizer que a dívida não está tendo impacto negativo nas margens da empresa, né? E além disso a gente vê que houve um crescimento de receitas e de lucros nos últimos 5 anos. Então é realmente uma companhia que está ali, né, numa tendência administrativa de gestão de melhorar, né? Eu acredito que a empresa tem seguido aí um bom caminho, né? Agora é importante você perceber, esse checklist aqui que tem lá no site Investidor 10 é interessante porque dá pra gente dar uma olhada no perfil da empresa, né? E aí você percebe que ela não é uma empresa assim classe A, mil maravilhas. Por quê? Porque já deu prejuízo, porque nos últimos 5 anos não pagou 5% ou mais de dividendos ao ano, porque o retorno sobre investimento não está acima de 10%. Então quer dizer, hoje ela não é uma empresa com avaliação classe A, mas ela pode melhorar a sua posição nesse checklist aqui, né? Quanto à margem de segurança, veja que pelo método Bazin não tem margem de segurança. Por quê? Porque a companhia tem pago baixos dividendos em decorrência do alto endividamento, aliás, do alto investimento que ela fez nos últimos anos e do trabalho que foi feito para reduzir o endividamento, né? Então está justificado na minha visão, mas na fórmula de Graham, perceba que a companhia tem margem. Em relação à sua lucratividade, em relação ao seu patrimônio, ela estaria subavaliada, estaria barata de acordo com a fórmula de Graham, né? E aí fica a pergunta. Eu vou já te responder qual é a minha análise, o meu veredito, mas eu gostaria de saber o seu. E aí, vale a pena, do jeito que está hoje, investir em Usiminas, hein? Qual é a sua opinião? Você acha que é uma empresa cilada? Você acha que é uma boa aposta? É uma boa investir na Usiminas ou você acha que ela tá cara? Olha, queria saber a sua opinião, mas eu já vou te dizer a minha. Olha só.
A gente pode concluir que a empresa tem uma boa diversificação de produtos, isso é vantagem competitiva, mas ela é muito dependente do mercado brasileiro. Isso não é vantagem, porque a gente sabe que a economia do Brasil vive em crise, né? Mas a empresa vem de um período fortíssimo de investimento, com o Alto Forno 3, que pode trazer uma melhoria nos resultados da empresa nos próximos anos, aliás, já a partir desse ano, e isso é positivo. O endividamento está muito bem administrado, controlado e vem diminuindo, né? E mais, a empresa não tem grandes desembolsos para fazer pagando em dívida em 2024 e 2025, que é muito positivo também, né? Agora, por outro lado, a empresa hoje está com margens baixas, né? E a produtividade, é o seu principal desafio do momento. O que ela vai atacar com o quê? Com o Alto Forno 3, que a promessa é de melhorar a produtividade da empresa em 30%. Né? Além disso, a gente deve reconhecer que a empresa aparenta estar fazendo muito bem o seu dever de casa, investindo em produtividade, né? Com estrutura de capital bastante robusta, né? Crescendo, com endividamento diminuindo, com segurança de ter disponibilidades financeiras, caixa. Então, eu avalio que a gestão da empresa tem acertado, tem feito o dever de casa muito bem feitinho. Né? E, na minha visão, aqui está o veredito final. Ela está aparentemente não barata. Na verdade, na minha visão, ela hoje, para os números de hoje, ela não está nem barata e nem cara. Né? Mas o valuation da empresa, a avaliação dela deve melhorar nos próximos anos. Então, considerando que o resultado de 2024 e 2025 devem melhorar, pela cotação de hoje, a gente teria a expectativa de ganho. Se o lucro subir, a cotação da empresa deve subir também. E eu apostaria nisso. André, então quer dizer que você vai comprar as ações da Uzi Minas? Não. Eu não tenho ações da Uzi Minas e não vou comprar. Na verdade, a Uzi Minas ela está vetada na minha carteira. Por quê? Porque eu sou acionista lá nos Estados Unidos da Ternium. Né? E a Ternium é a principal controladora da Uzi Minas. Então não faria sentido eu investir na Ternium lá nos Estados Unidos e ter ações da Uzi Minas. Seria uma dupla exposição na mesma empresa. Então, como eu sou acionista da controladora lá na Bolsa Americana, eu não invisto na controlada na Bolsa Brasileira, justamente porque o objetivo é diversificar e não concentrar os investimentos. Né? Mas sim, eu acredito que a Uzi Minas é uma boa aposta aí para os próximos 2, 3 anos. E você, hein? Eu quero saber a sua opinião. Me conta aqui embaixo nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.